Sejam todos bem-vindos a Betânia. Aqui é um lugar de acolhimento e aqui é o lugar onde a gente quer receber as pessoas e levá-las até a presença de Jesus. Amém? Amém? Já cumprimentou alguém que está do seu lado? Já fizemos isso. Mas veja se tem alguém do seu lado aí que você quer só dar um abraço, dar um oi. Tudo bem? Tudo certo? Vocês todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós estamos encerrando a nossa série O Caminho da Restauração. E essa série, ela tem um objetivo. E o nosso objetivo com esta série é iniciar aqui um programa de discipulado, onde nós vamos investir na nossa vida com Deus, fazer essa viagem para dentro, trabalhar as áreas da nossa vida que precisam ser visitadas pelo Espírito de Deus. Todos nós precisamos de cura, em alguma medida. Todos nós precisamos de transformação. Nós já entregamos a nossa vida para Jesus, você já confia em Jesus, mas o fato é que muitas vezes Ele não tem reinado em todas as áreas, e isso traz consequências, traz desdobramentos para o nosso dia a dia. 12 passos é uma estratégia de discipulado de profundidade, de intimidade com Jesus, para o qual eu convido vocês. É uma jornada, eles são 7 meses, uma vez por semana. Vamos iniciar aqui no dia 3 de setembro, e eu quero convidar você para fazer parte desse programa. As mulheres ficarão aqui no auditório com a nossa querida irmã Melissa, e os homens vão subir comigo na nossa sala de apoio, onde nós vamos estar juntos, ministrando uns aos outros, sendo abençoados uns com os outros, e crescendo em Cristo, e permitindo que Jesus entre no nosso coração, e traga para fora tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que acaba afetando a nossa relação com as pessoas que conosco convivem. As pessoas interessadas devem procurar o pastor Isaac Roberto ao final desse encontro. Você coloca o seu nome, o seu telefone, e nós vamos entrar em contato com você. Esses 8 princípios que nós vimos aqui, eles fazem parte dos 12 passos no qual nós estamos nos referindo, e eles são, hoje nós estamos encerrando, nós vamos falar do 7 e do 8, na verdade o primeiro foi o passo da realidade. Esse foi o primeiro passo, quando você se confronta com quem você realmente é, não quem você pensa que é, ou nem que você diz que é, mas quem você realmente é, quem eu sou. E aí a gente começa a perceber que nós precisamos de muita graça de Deus e que a nossa vida em muitas áreas estão fora totalmente do controle. O segundo passo é sobre a esperança. Quando nós vimos e admitimos a existência de Deus e recebemos o amor de Deus e vimos que Deus não está aqui para nos condenar e nem para nos julgar, mas Ele está aqui para nos restaurar. O terceiro foi do compromisso, o compromisso de dar o primeiro passo. Ou seja, não adianta a gente só querer dizer eu preciso de mudança e ficar só na teoria. Você precisa dar um passo, você precisa tomar a iniciativa, porque se nada muda, nada muda. Porque se nada muda, nada muda. Depois veio o passo da limpeza, né? Foi quando a gente fez um inventário. Vocês lembram aqui que eu propus a vocês para fazerem um inventário. O que é isso? É nós olharmos para dentro de nós, percebemos onde que estão os pecados da nossa vida, nominar os pecados, parar de passar pano nos nossos erros, nos nossos defeitos, nos nossos vícios, nos nossos defeitos de caráter, e poder encará-los um a um e colocá-los diante de Deus e colocá-los diante de nós mesmos. Quando você olha para essa lista, você diz: esse aqui sou eu, aqui está o meu problema. O quinto passo foi o da transformação, ou seja, diante desse inventário, eu tenho que mudar a minha atitude, mudar os meus hábitos. Depois veio o passo da reparação, que foi na semana passada. Todos nós, se prestarmos atenção, é muito provável que tenhamos pessoas às quais nós precisamos fazer reparações, fazer reparos. Aquela comunhão que foi quebrada, aquela amizade que foi quebrada, será que vai ficar assim mesmo? Ou você vai tomar uma providência? Ou você vai chegar para a pessoa e dizer: olha, precisamos conversar, tem alguma coisa fora do lugar aqui. Depois daquele episódio, nós nunca mais tivemos a mesma amizade, nós nunca mais tivemos o mesmo relacionamento. Eu devo para você.
tem uma dívida com você, e às vezes até dinheiro mesmo, isso pode envolver até dinheiro, e aí você vai chamar a pessoa e vai prestar contas para ela. Não existe coisa mais especial de uma pessoa poder entrar e sair em qualquer ambiente, entrar com paz e sair com paz, sabendo que você está com o seu coração pacificado com todos ali. Não há uma coisa mais triste de você se limitar a ir em determinados lugares, sabendo que lá vai encontrar o fulano ou o beltrano, e você vai dizer: eu não vou, porque lá vai estar determinada pessoa. O que significa isso? Significa que nós estamos entregando a nossa liberdade na mão de terceiros. Hoje nós vamos ver os princípios 7 e 8. O princípio 7 é o da manutenção, e o princípio 8 é do compartilhar. O 7 diz assim: eu reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da palavra, oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. O princípio 8 diz o seguinte: anuncio tanto pelo meu exemplo como pelas minhas palavras essas boas novas aos outros, conforme agradar a Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Eu volto a incentivar vocês a terem a Bíblia física. Nada contra o seu smartphone, mas o problema é que quando nós estamos lendo algo tão profundo e sério, que tem a ver com a nossa vida espiritual, então você precisa se concentrar. Qualquer WhatsApp da tia que entra nesse interim, nesse intervalo que você está lendo, já chama a sua atenção, desvia, distrai a sua atenção. Por isso a melhor leitura ainda é feita no hardbook, no livro físico, e é isso que nós precisamos. Por favor, a partir do versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque o Senhor nunca desiste de nós. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui com os seus filhos e filhas nessa manhã. E eu peço a tua unção sobre nós. Eu peço que o Senhor esteja curando pessoas aqui nessa manhã. Eu peço que o Senhor esteja restaurando vidas aqui nessa manhã. E eu peço que o Senhor esteja se revelando a pessoas aqui nessa manhã. Mesmo aquelas que dizem: eu não tenho mais jeito. Mesmo aquelas que estão dizendo: eu nasci assim e vou morrer assim. E que por isso nunca mudaram. E por isso as suas famílias sofrem. E por isso há sofrimento dentro do lar. Eu peço que o Senhor traga cura aqui nessa manhã, e que essa cura comece por mim e atinja todos os meus irmãos e irmãs que estão presentes aqui e aqueles que nos acompanham de suas casas, em nome de Jesus, amém. Quando nós falamos de manutenção, nós estamos falando de manter saudável, seja o corpo, seja o sistema, seja o que for, tudo precisa de manutenção. A manutenção é necessária e é importante. Quem já deixou de fazer manutenção aqui, por exemplo, na sua casa, sabe do que eu estou falando. Ao longo do tempo, na caminhada, vai se desgastando, as coisas se desgastam, tudo se desgasta. E é interessante que na nossa vida espiritual, nós também precisamos de manutenção. E pouca atenção a gente tem dado a isso. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Ninguém vai cuidar da sua vida por você. Quando eu falei isso aqui agora de manhã, e vocês foram testemunhas, a esse lindo casal que veio lá do outro lado do mundo, lá do outro lado do lago, como dizia um amigo meu, comandante de uma das companhias aéreas, ele dizia lá do outro lado do lago, ou seja, do oceano, não é, que vieram para cá, lá da Europa, para trazer o seu filhinho aqui, para apresentá-lo, por isso o nome Anthony, não é? E com esse background da língua inglesa, eu estava dizendo para o Renan e para a Ananda exatamente isso. É muito fácil a gente chegar e dizer: Senhor, eu apresento meu filho para ti, e depois tipo assim, cuida dele. Não, eu preciso cuidar do meu filho.
Eu preciso cuidar da minha filha, eu tenho 3, e vocês também que têm os seus filhos sabem o que eu estou dizendo, a importância de nós cuidarmos dos nossos filhos, e da mesma forma, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, e sabe por quê? Porque existe o perigo da recaída, existe o perigo de nós voltarmos atrás, existe o perigo da gente achar que nós já entendemos tudo de Deus. Tem gente que se acha o professor de Deus. Conhece alguém assim? Tem gente que se acha tão sabidão que ele é o dono, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E aí é que está o perigo. Quando você pensa que você sabe tudo, então isso é sinal de que alguma coisa de ruim já está acontecendo. Por isso a importância de nós estarmos sempre nos renovando, sempre cuidando, fazendo essa manutenção, porque não há ser humano perfeito, só Jesus é perfeito. Você não precisa continuar lutando para mostrar para os outros que você não é perfeito, não precisa. Todo mundo sabe que você não é perfeito, a sua esposa já percebeu isso. O seu marido já percebeu que você não é perfeita. Por que você carrega esse fardo pesadíssimo sobre você? Por que a gente se importa tanto com o que os outros pensam sobre nós? Por que a gente se preocupa tanto com a imagem? Eu quero dizer que é normal, sim, o Senhor nos conhece. Ele sabe que nós podemos ter recaídas, diferente do que muitas pessoas pensam. O Senhor sabe que nós podemos ter recaídas. Olha, gente, quando nós fizemos aqui a leitura da oração dominical, da oração do Pai Nosso, da oração do Reino, da oração dos discípulos, eu não sei como você a chama, esta oração, ela foi ensinada, ela foi entregue aos discípulos e discípulas de Jesus, para que eles a praticassem, quando? Uma vez por ano? O que você pensa sobre isso? Uma vez a cada 6 meses? Nós aqui na Betânia repetimos todo primeiro domingo, todo primeiro fim de semana. Nós temos o hábito de repeti-la em conjunto, comunitariamente, na nossa ceia, na ceia do Senhor. Mas a grande realidade é que esta oração é para ser repetida diariamente. É por essa razão que o primeiro pedido da oração, e se você observar o texto, aí você vai ver, o primeiro pedido está no versículo 11, porque o versículo 9 e o 10, ele é de adoração, como toda oração tem que ser feita. Você não começa pedindo, você começa adorando, você começa se entregando, você começa se rendendo. Essa é a primeira coisa a fazer. Esse é o primeiro passo a dar. E depois que você deu o primeiro passo de adorar esse Pai maravilhoso, esse Pai santo, esse Pai puro, que me recebe, que te recebe, que tem paciência comigo, tem paciência com você, que te ama, que me ama, que não te abandona, que não me abandona, que nunca me abandonou, e eu espero que essa tenha sido também a sua experiência. Aí sim, você chega para Ele e diz: Senhor, Pai amado, dá-me o pão de cada dia, eu preciso me alimentar de Ti todo dia, isso é manutenção, isso é providência, nós precisamos estar diariamente diante do Senhor. Então não use o fato de você ser falho como uma desculpa, mas saiba que é natural aos homens a recaída, e é por isso que o Senhor Jesus nos ensinou esta oração, e eu pediria que deixasse em tela, por favor, e deixasse essa oração, para que a gente saiba que é todo dia que a gente tem que dizer: Senhor, não me deixe cair em tentação. Como que você, Débora, como que você, Adelaine, como que você, Marco Antônio, pode chegar para o Senhor assim, uma vez por semestre? Imagina isso, Débora e Adelaine e Marco, por exemplo, vocês pedirem uma vez a cada semestre: Senhor, não me deixe cair em tentação. Não, é todo dia a gente precisa. Sabe por quê? Porque nós temos limitações, porque nós somos frágeis, infelizmente, muitos cristãos, ou muitos, principalmente evangélicos, são conhecidos como aquele povo que se acha que é soberbo, que se acha melhor do que todo mundo. De onde é que nós tiramos isso, meus irmãos? De onde é que nós tiramos isso, que nós somos alguém, alguma coisa? Nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós dependemos totalmente da graça de Deus. A recaída, então, faz parte do processo de cura.
Olha que interessante. A recaída, quando a gente cai, isso faz parte de um processo. Deus está no controle, amém, meus irmãos? Eu caí, mas Deus continua no controle. Por isso que quando Pedro perguntou para Jesus, ele disse, então me diga uma coisa, tem uma microfonia aqui, então me diga uma coisa, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, então liberar perdão para ele? A resposta de Jesus foi impressionante, porque o Pedro perguntou assim, o Pedro, judeu, imagina um judeu, chega para Jesus e pergunta para o outro judeu, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Pedro sabe o que está falando. Ele sabe que para o judeu 7 é o número, é o máximo de você pedir perdão para alguém. Era o que a lei exigia, 7 vezes. A resposta de Jesus, eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Sabe qual foi a reação do discípulo? Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Essa foi a resposta dele. Sabe por quê? Porque para nós é impossível nós perdoarmos tantas vezes ao dia pessoas. Ao dia pessoas. É impossível. Impossível. Quando pecamos, e eu quero deixar isso bem claro aqui, quando nós pecamos, nós não perdemos a salvação. Muitas pessoas têm a impressão de que Deus está olhando e esperando você dar um vacilo. E quando você der aquele vacilo, Ele vem com castigo e corta a salvação de você. Aí depois você se ajeita de novo, aí o Senhor fala, não, agora Ele voltou a ser meu filho, agora Ele voltou a ser minha filha. Gente, isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Já estava previsto que nós teríamos quedas, recaídas, por isso Ele nos ensinou a orarmos todos os dias. É todo dia que nós temos que orar. Perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos ligados à videira, nós somos ovelha desse pastor que nunca vai nos deixar, que nunca vai nos abandonar, amém? Nunca vai nos abandonar. Agora, o que provoca as nossas recaídas? Bem, a primeira coisa eu já falei, é a nossa complacência, é o sentimento de que já ganhou. Deixa comigo, agora eu já sei tudo. Você frequentou a igreja há 4, 5 anos e acha que você é maduro na fé. Alguns de vocês estão há 15 anos na caminhada e vocês dizem, agora eu já sou doutor em Deus, não é? E eu estou há 50 anos caminhando com Jesus e todo dia eu descubro um defeito diferente em mim. Todo dia tem um negócio novo para me consertar. Todo dia tem alguma coisa. Então vai embora aquele sentimento de que eu não preciso de mais ninguém, eu faço isso sozinho. Quando você fala isso, olha, eu faço isso sozinho, eu não preciso de ninguém, isso é o início de uma queda. Toma cuidado, se isso aconteceu, se isso está no teu coração, toma cuidado, faça a sua autocrítica, seja honesto com você mesmo, com você mesma. Quando você volta a dialogar com o grupo de risco, como é importante isso. Sabe, uma das maneiras de nós recairmos na fé é quando nós voltamos àquele lugar do qual nós saímos. E aqui, por favor, eu quero que você preste muita atenção. Nós não estamos falando que você não tem que ter amigos, você deve ter amigos. Mas eu vou falar algo para você. Enquanto você não for um exemplo de fé, de testemunho de fé, tiver a sua vida formada na rocha, você não tem condições de voltar lá antes que você se firme na fé, porque senão o que vai acontecer é que você vai voltar às suas velhas práticas. Então você precisa sair daquele ambiente, você precisa se fortalecer em Cristo, conhecer Jesus a fundo, ter o seu caráter transformado e aí voltar lá para buscar os seus amigos. É isso que nós temos que fazer, amém, meus irmãos? Então não é deixar as pessoas para sempre, mas enquanto você não se firmar, você tem que tomar cuidado com as suas áreas de risco, e você sabe quem você é, e você sabe onde estão as suas áreas de risco. Todo mundo sabe qual é o seu ponto fraco, não é assim que a gente fala? Então, se você tem problemas com jogos, vamos supor, de jogos virtuais, de videogame, por exemplo, se esse é o seu problema, se a sua esposa reclama de você, se você passa a madrugada jogando, e eu ouço isso direto eu ouço isso, e ficam direto no jogo, por exemplo, ou se o seu problema é apostas, ou se o seu problema é pornografia, ou se o seu problema é beber demais, é comer demais, é fumar demais, seja qualquer coisa demais, porque tudo que é demais revela uma falta. Então você já se acha pronto, e você diz, deixa comigo que eu resolvo isso. Eu me lembro que há 30 anos atrás,
uma prima me ligou e dizendo: Zé Antônio, eu preciso passar uns meses na sua casa. Eu falei: claro, não tem problema. Eu morava em Rolândia, era pastor lá em Rolândia. E aí eu perguntei: mas tem alguma coisa acontecendo? Ela falou: tem, eu tenho o meu filho, eu preciso tirá-lo desse ambiente aqui. Se ele não sair desse ambiente, ele não vai conseguir se livrar das drogas, dos seus amigos. E foi o que nós fizemos. Recolhemos o Luiz Otávio, ele ficou na nossa casa durante 3, 4 meses, e foi uma bênção, porque a vida desse menino mudou completamente. Ele precisava desse time, desse tempo fora. Então pense nisso, entendeu? Tome cuidado para voltar a dialogar com a velha vida, com os velhos hábitos, que sem perceber você vai voltar para lá. Ou então, quando que a gente começa a perceber? Quando você volta a utilizar a força da vontade própria, você diz: deixa comigo. Veja o que diz Paulo em Gálatas 3, capítulo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Paulo está escrevendo uma das suas cartas, foi a primeira carta que ele escreveu no seu ministério, mas é uma das cartas, eu diria, uma das mais difíceis que ele escreveu. Não foi só essa que foi difícil, teve outras, mas esta foi uma carta difícil. Sabe por quê? Porque Paulo estava com seu coração triste e apertado, vendo aquelas pessoas que ele tinha apresentado Jesus, e essas pessoas que começaram a caminhar bem com Jesus, num determinado momento disseram: deixa conosco que agora nós vamos resolver de outra forma. Nós vamos continuar com Jesus sim, mas nós vamos continuar com outras coisas também. Nós vamos voltar a algumas práticas do judaísmo. Aí Paulo está dizendo: meu Deus, o que aconteceu com vocês? O que aconteceu com vocês que vocês estão voltando? Vocês estão querendo o quê? Voltar no próprio esforço? Você deixa Jesus fazer as mudanças em sua vida, mas começa a achar que é você que está realmente no controle, e aí começa a decaída. A outra maneira é você ignorar alguns dos passos que nós vimos aqui. Você diz: isso aqui eu não preciso, essa outra coisa também não. Gente, isso não foi criado só de uma mente humana, é apenas uma forma didática de a gente dar os passos. E incrivelmente, quando você aplica a sua vida, coisas, mudanças profundas realmente acontecem. Vejam o que Paulo fala aos Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Você estava indo muito bem. Já ouviu isso da sua esposa, do seu marido? Quando a esposa chega para o marido e fala: o que aconteceu com você? Você estava indo bem, você estava me tratando melhor, tratando seus filhos melhor, você estava chegando em casa cedo, a gente tinha começando a ter diálogo, nós estávamos tendo paz dentro de casa, nós estávamos até frequentando uma comunidade de fé, nós estávamos alimentando a nossa fé, e agora tudo isso acabou. Como isso? A pressa, a ansiedade fazem você querer cortar caminho, sabe disso? Tomar um atalho, ignorando um ou mais princípios da sua caminhada. Não ignore. Por isso é um convite aqui que eu faço a vocês, é um convite: venham para esse programa, vocês serão profundamente abençoados. Tentar restaurar-se sem apoio de ninguém, essa é uma mania que nós temos. Veja o que o sábio escreveu no capítulo 4, versículo 9 e 10 de Eclesiastes: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Gente, ninguém pode andar sozinho. Cuidado, homens, que vocês querem andar sozinho. Cuidado quando você é o dono da sua própria rede social e tem uma senha no seu celular que ninguém pode entrar lá. Cuidado com isso. Cuidado, minha irmã, querendo andar sozinha. Quando o teu marido te alerta e você fala: deixa comigo, eu sei com quem eu ando. Aí você anda com aquelas amigas, daquele jeito, e o teu marido obviamente fica preocupado, porque ele conhece algumas delas, e não precisa nem andar junto hoje, é só olhar a rede social, porque a vida das pessoas está na rede social. Tal é o nível de exposição, e aí você sabe com quem a tua esposa está andando, ou com quem o teu marido está andando, e isso naturalmente traz algumas preocupações. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se novamente. Olha o cuidado disso que nós temos que ter. Mas tem um outro ponto, que é quando o orgulho toma conta do nosso coração. Deixa-me dizer, todos nós temos orgulho. Aí você pode dizer: Zé Antônio, eu não, eu sou tão humilde. Fala: eu sei, eu já pensei assim também. E eu levei um susto quando eu descobri que só eu me achava humilde e ninguém mais. E foi bem duro para mim, porque daí eu tinha que admitir
que eu enganei a mim mesmo, que eu passei por uma coisa chamada auto-engano, e isso é terrível. Jesus nos liberta disso, amém? Jesus nos liberta de auto-engano, Ele coloca a gente os pés na realidade. Olha o que diz o sábio Salomão em Provérbios 16, 18: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Isto é a palavra de Deus, irmãos, e a gente não pode brincar com isso. Se você não se mantiver humilde, vai acabar tropeçando, porque o arrogante, ele tem o nariz empinado, é diferente de cabeça erguida. Existe o cabisbaixo que só olha para baixo, cabisbaixo, ele só olha para baixo, só olha para o chão, ele não tem coragem de erguer a cabeça. Existe aqueles, os equilibrados, que têm a visão de cabeça erguida, que não tem problema, que olha nos olhos das pessoas, mas tem aqueles do nariz empinado, entendeu? Que não olha para ninguém abaixo dele, abaixo da linha, ele não olha para ninguém, ele não enxerga ninguém. Esse é o altivo, esse é o orgulhoso, esse é o orgulhoso, e o orgulho precede a queda. Nós começamos a achar que o problema está lá fora e não aqui dentro. É quando a gente começa a apontar para fora, dizendo: não, você que precisa de mudança, você que precisa de mudança. Quando eu faço isto, é a manifestação clara, didática, óbvia do meu orgulho. Como prevenir esse retrocesso então? Bem, faça a manutenção do seu processo de restauração. Vejam o que Jesus disse para os seus 3 discípulos, os mais íntimos. Jesus, quando saiu daquele cenáculo nas suas últimas horas, ele deixa o cenáculo, atravessa o vale de Cedron e chega até o Monte das Oliveiras. Mas ao pé do monte, ele diz para a maioria dos seus discípulos: vocês fiquem aqui, tá certo? Vocês fiquem aqui. Robson, me acompanha aí, vê se é isso mesmo. Vocês fiquem aqui e subam comigo, Pedro, Tiago e João. Quem eram os 3? Os mais íntimos de Jesus. E eles subiram, e uma vez estando no local escolhido por Jesus, e esse lugar tem um nome, esse lugar chama-se Getsemane, o jardim do Getsemane. A palavra Getsemane significa lugar da prensa. A dona de casa chega no supermercado e ela escolhe aquele azeite, primeira prensa fria. É daí que vem esse produto. A primeira prensa era feita lá no alto do monte, tem esse lugar lá até hoje, como também tem as oliveiras milenares no Monte das Oliveiras, e Jesus tinha por hábito orar ali, exatamente ali. Agora preste atenção, nessa oração ele se entrega para o Pai, é a oração mais importante da vida de Jesus, porque ele chega para o Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Era hora para ele desistir, era hora para ele recair, mas ele olhou para o Pai, e isso fez toda a diferença. Ele se entregou ao Pai. Agora a Bíblia diz e registra que ele teve um estresse tão grande, um estresse humano tão grande, e isso já está provado pela medicina. Aqui tem os médicos, já está provado pela medicina que o estresse foi tão grande, tão profundo, que ele suou sangue. É quando não tinha mais nada para sair, e saiu o próprio sangue via poros, que ele suou sangue debaixo daquela pressão demoníaca, satânica, para que ele mudasse de ideia. E ele vai, chega e encontra os 3 discípulos dormindo. E aí olha o que ele diz para esses discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso que Jesus está falando, e isso serve para nós. Aplique essas ferramentas que eu vou sugerir para a vida de vocês. Hoje, a conclusão, que é sempre uma prática, eu vou colocá-la de modo que você já vai entender. A primeira coisa que nós temos que fazer é uma avaliação. Faça uma avaliação. Por exemplo, você precisa fazer uma avaliação física da sua vida. É importante, é fundamental. Agora veja, por exemplo, o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 13, ele diz assim, 2 Coríntios 13, ele diz assim: olha, examine-se para ver se vocês estão na fé. Olha lá gente, olha o texto, leia comigo, é só a primeira fase, vamos juntos? Vamos lá. Examine-se para ver se estão. Olha que incrível, olha o chamado de Paulo. Se a gente obedecer só isso, falei, peraí, a palavra de Deus tem um versículo que me chama à manutenção sempre. Você entendeu? Paulo está nos prevenindo disso. Ele disse: provem-se a si mesmos, façam teste vocês mesmos. De repente você vai descobrir porque é que tem uma crise dentro da sua casa, quando você fizer uma autoavaliação, uma autocrítica.
Aí ele continua: não percebem que Cristo está em vocês? Gente, Jesus está conosco, amém, meus irmãos? Ele habita dentro de nós, mas infelizmente nós continuamos imperfeitos. Nós precisamos voltar ao ponto de dizer: Senhor, como eu estou indo? Como é que estão as coisas comigo? A não ser que tenham sido reprovados, disse Paulo, e eu espero que saibam que nós não fomos reprovados. Estava se referindo a ele e aos seus companheiros. Ele está falando isso para uma igreja. O que deve ser avaliado? Bem, o aspecto físico. Esse a gente faz uma vez por ano, normalmente, não é? O famoso check-up aí que a gente faz. E todo mundo precisa fazer isso. Você precisa saber como é que o seu corpo está, o que o seu corpo está dizendo para você. A minha esposa é uma criatura incrível, e uma das coisas que me deixa assim, muito impressionado com ela é que ela começa a dizer o que está acontecendo com o corpo dela. Ela fala assim: foi isso, isso e isso. Eu só fico olhando, né? Eu falo: meu Deus, como é que ela sabe disso? Não é? Porque ela conhece o corpo dela, então aquilo, comeu aquilo, que fez aquele outro, etc e tal. Mas também tem o aspecto emocional. O que eu estou sentindo? Gente, numa boa, por favor, numa boa. Quanto tempo faz que você não dá uma paradinha para pensar só no que você está sentindo? É um problema atrás do outro. É uma dificuldade atrás da outra, é uma crise atrás da outra, é um problema atrás do outro, e você sai do trabalho, vai para casa correndo, dorme correndo, acorda correndo, e a gente nunca para perceber isso, ou para sentir isso, e você não tem nem ideia por que você está tomando tanto remédio. E a maioria das nossas doenças já foi provado e comprovado, e de novo, que mais de 75% das doenças hoje, elas têm origem psicossomáticas. É a psique e o soma, é a alma e o corpo, e aquilo que está na alma vira caroço, e é isso que nós temos que ver. Mas também tem um aspecto relacional. Será que eu estou em paz com todas as pessoas? Está tudo bem comigo, com a minha família, com os meus amigos, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho? E por último, claro, o aspecto espiritual. Eu estou dependendo de Deus? Essa é a pergunta. Quando me dizem assim: não, Zé Antônio, eu não preciso mais nem ir na reunião comunitária aqui. Gente, deixa eu deixar claro para você: igreja não salva ninguém, amém? Amém? Amém. Quem salva é Jesus. Agora eu vou falar uma coisa para você: estar no meio da comunidade do povo de Deus é fundamental para a nossa saúde espiritual. Pronto, falei. Que eu não falo isso aqui, né? As pessoas até estranham. Mas agora eu falei para vocês: é fundamental a convivência. Se não sabe o que vai acontecer, eu vou dizer para você o que vai acontecer. Você vai se esfriar. É igual academia, meu amigo, é igual a treino. Quem aqui parou a caminhada e nunca mais conseguiu levantar? Quem é um corajoso que levanta a mão aí? Começou e depois parou, acabou. É difícil voltar, não é fácil não. Não é fácil não. Não é verdade? Espiritualmente você acha que isso é diferente? Claro que não. E por que às vezes a gente tem a sensação, falando: sabe de uma coisa, eu não preciso de igreja. Gente, está comprovado, depois da pandemia, 30% dos membros da igreja nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. E curiosamente, outros 30% que estavam fora, disseram: o quê? Eu preciso de Deus, eu preciso da igreja. E entraram. Olha que loucura, olha que interessante isso. Quando que eu faço a minha avaliação? Bem, a física eu já falei uma vez por ano. Agora, a emocional. Essa é emocional, as emoções, os meus sentimentos. E a espiritual é todo dia, gente. É todo tempinho que você tiver, gente. Você não vai esperar suas férias para fazer isso, gente. Você não vai esperar. Até porque a tua já passou, né? Só no ano que vem agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Você é muito importante para Deus. Será que você pode me ouvir isso? Você é muito importante para Deus. Você é importante. Você precisa parar. Você precisa parar e fazer a viagem para dentro. Viagem para dentro. E o que você vai fazer? Você vai meditar na palavra de Deus. Veja comigo o salmista, Salmo 1, que é chamado o Salmo, que é o portal dos Salmos. Ele é o capítulo que abre o livro de Salmos. Você pode dizer assim, é uma pergunta interessante até que se faz: por que o primeiro Salmo é o primeiro? É este aqui. Porque tem uma razão, tem um sentido. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles são chamados de o portal dos Salmos. O que é um portal? O portal é algo feito de modo extraordinário, de uma beleza incomparável, para que se torne um convite para você, para conhecer o que está dentro.
Então, o livro de Salmos, ele tem o primeiro salmo para você ter ideia do que você está sendo convidado para os manjares, para os jantares, para a mesa posta para você se alimentar. Aí você tem realmente o salmo da vida. Para mim, o salmo primeiro é o salmo da vida, é o que é o divisor de águas, é a coisa mais importante que alguém pode ler, entender e praticar. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja comigo o versículo primeiro, veja comigo o verso primeiro, desculpa, no Salmo não tem versículo, tem verso. O verso primeiro, que tem um processo ali de decadência. Veja comigo, aquele que não anda, porque o que anda acaba se detendo, e quem se detém acaba se assentando. Está vendo o processo de decadência aqui? Claro, está claro. Você primeiro anda, você fala, está tudo bem, não tem problema nenhum, ele é só meu amigo. Aí você começa, aí você começou a gostar da conversa, aí você se detém, e para continuar, e vai se aprofundando. Aí você começa a se convencer de que não tem nada a ver, está tudo certo, tudo beleza. Aí você pode voltar às velhas amizades que um dia te arrebentaram, mas agora você está olhando de maneira diferente. Sabe qual é o próximo passo? Você se assenta, e aí você se destrói. E aí o salmista diz, não, sai fora disso. Verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os ímpios na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É preciso, portanto, intencionalmente diminuir o ritmo o suficiente para ouvir Deus, aprofundando as suas raízes na palavra de Deus. Mas o segundo ponto é a oração, é a conversa com Deus. Oração é uma avenida de duas mãos. Como que eu aprendo isso? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É uma avenida de duas mãos. Eu cearei com ele e ele comigo. Essa carta foi escrita para a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Olha a proposta de Jesus. Ele está te chamando para uma conversa. Eu acho muito interessante quando eu ligo para alguns de vocês, falando, eu estou querendo ir aí tomar um café. Aí depois eu fico sabendo, a esposa pergunta para o marido, você fez alguma coisa errada? Que o Zé Antônio está querendo vir aqui em casa, o que é? Não, é só para tomar café. É só para tomar café. É tão estranho isso a algumas pessoas hoje, que quando você fala, o cara está vindo aqui para tomar café, o que está acontecendo? Você está entendendo? É só para ter comunhão, é só para ter comunhão, é só para estar junto, para estar perto. Você entende? É isso que Jesus está falando. Para um pouco as suas atividades. Lembra de Marta? Lembra de Marta e Maria? Para um pouco a sua correria. Martinha, vem cá, querida, eu te amo também, vem cá, faça o que a sua maninha caçula fez. Só fica um pouquinho na minha frente, tudo tem jeito, calma. O jantar já está sendo servido, Martinha. Marta, o jantar já está sendo servido, e a sua irmãzinha já entendeu isso, e eu quero que você receba também. Foi isso que Jesus fez, chamando a atenção com o maior amor do mundo, dizendo, filhinha, a prioridade agora é aqui. É isso. Qual é a sua prioridade? A gente precisa colocar isso aqui, ó. E aí vem uma promessa maravilhosa de Jeremias 29, um dos textos que mais fala ao meu coração sobre oração. Ele é autoexplicativo. Veja o convite, Jeremias 29, 12 e 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E o que mais me impressiona, o que me constrange, na verdade, nesse texto, que eu fico constrangido, é essa expressão do Senhor: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Alguns de vocês aqui não são aceitos nem na própria família. Vocês têm um apelido, lembra? Depois do nome tem um apelido. Você não é bem-vindo em todas as casas da sua família. Mas aí o Senhor do universo diz: eu me deixarei ser encontrado por você.
Então, para quem que você tem que olhar? Para quem está te rejeitando, te marginalizando, ou você tem que olhar para aquele que te ama e que te conhece, mas que apesar de te conhecer tão profundamente, Ele continua te amando. Ele não quer passar pano em você. Sabe por quê que Deus não passa pano em ninguém? Porque Ele não quer que você continue num auto-engano. Ele não quer que você se machuque, entendeu? Lembra do pai e a mãe? Quem tem filhos aqui sabe o que eu estou falando. Quantas vezes nós passamos pano nos filhos? Não é verdade? Quantas vezes? Eu sei que aqui ninguém passou pano, que agora, né? Não, eu nunca passei pano no meu filho. Falar, a gente passa mesmo. A gente passa pano nos filhos. E por causa disso, nós o privamos de crescer em muitas áreas, porque a gente passou muito o pano em muitas atitudes dos nossos filhos, entendeu? E eu tive uma mamãe que passou muito pano em mim, e depois eu fico pensando, puxa vida, se ela pudesse me expor mais, se ela pudesse me deixar mais, me expor mais, talvez eu tivesse aprendido, não é? Mas exatamente isso que nós estamos falando aqui. O Senhor diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, amém? E sabe como que isso pode ser feito? Um quarto, uma porta fechada, e você ajoelhado ao lado da sua cama, é só isso. Não tem que ir para lugar nenhum, é ali dentro da sua própria casa. Como você pode continuar avançando e crescendo? E aí nós vamos para o final. Olha, como avançar sem recair, sem cair, não é? É um instrumento que nós temos para todos nós. Bom, em primeiro lugar, entenda para que Deus tem permitido as dores, as lutas que eu passo. Por que eu passo por essas lutas? Por que eu passo por essas dores? É a nossa pergunta sempre. Só que o porquê me leva para trás, causa culpa. O porquê causa culpa. Onde que eu errei? A gente sempre fala isso. E por que comigo? Porque eu sou uma pessoa tão justa, eu sou uma pessoa que mereço. Então não use o porquê, porque o porquê não vai trazer luz nem esperança para você. Use o para quê. Para quê? Para que essa dor chegou até a minha vida? Em primeiro lugar, essa dor chegou para chamar a sua atenção. Deus usa a dor, muitas vezes, para nos chamar a atenção para Ele. Veja comigo Provérbios 20 e 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Os golpes e os ferimentos, eles eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. A dor é uma luz de advertência. Continuando, a dor, ela não é o seu problema. Ela é apenas o sintoma de um problema. A dor não é o seu problema, mas ela é o sintoma de algum problema. Onde é que está doendo? O que dói em você? Ela pode ser um sintoma de um problema que está oculto, que está escondido, que não há um diagnóstico ainda. Segundo lugar, para ensinar-me a depender de Deus. A luta vem muitas vezes para nos levar a depender de Deus. Veja o que diz o salmista, Salmo 119, verso 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Agora, Hebreus 5,8 tem uma expressão falando sobre Jesus, que diz assim: Ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência através do sofrimento. Sabe por que é importante a gente ler esse texto aqui? Para que você saiba que não é só você que sofre, não sou eu que sofro, Jesus também sofreu. E por que Ele sofreu? Porque Ele fez uma escolha. E qual foi a escolha dele? Fazer a vontade do Pai. Então Deus usa a dor, a perda, o prejuízo para nos ensinar que Ele é tudo o que nós precisamos e que toda morte vencida gera vida. Toda morte vencida gera vida, e todo medo destruído gera coragem, gera força, gera esperança. Para dar-me um ministério que sirva aos outros. Você não pode não acreditar nisso, mas Jesus muitas vezes permite que nós passemos pela prova, para que depois você tenha uma história para contar para os seus amigos. Veja comigo 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 5, veja só. Bendito seja o Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, disse Paulo, que nos consola em todas as nossas tribulações. E quem está falando isso é alguém que passou por muitas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Entendeu? Pegou? Capite? É isso. Você pode
transmitir a sua experiência de dor. A maior dor na minha vida, bom, eu tive duas dores fortes na minha vida. Foi a perda da minha mãe, quando eu tinha 19 anos, e depois o meu divórcio, depois de 25 anos de casados. Foram duas dores terríveis que eu passei. Mas a primeira, a perda da minha mãe, foi muito difícil para mim, porque eu tinha 19 anos, eu estava recém entregando a minha vida para Jesus, e a minha pergunta era por quê? Por que a minha e não a do outro? Então isso trouxe muita dor para mim. Eu só fui entender isso anos depois, quando eu comecei a servir a Deus, e então eu encontrava pessoas desesperadas, porque tinham perdido o seu ente querido, e aí eu pude olhar para essas pessoas, e como eu posso fazer isso até hoje, olhar nos olhos delas e dizer, eu sei o que você está sentindo. Eu passei por esse deserto, eu passei por esse inferno, de perder a pessoa mais importante da minha vida. Eu sei o que é isso, que não completou 50 anos de idade, ia completar dali a 12 dias, o câncer a ceifou e a levou. E eu fiquei perguntando, nós oramos tanto, nós pedimos tanto, o Senhor não ouviu a nossa oração? E muitos anos depois é que eu entendi que é para quê, sempre é para quê. E é isso que Paulo está dizendo, é para isso, para você compartilhar a sua dor com o outro, porque ninguém pode falar do que não passou, ninguém pode trazer uma experiência de que nunca experimentou na sua própria carne. A dor nos separa para servir, ela nos torna humildes, ela nos torna empáticos e sensíveis às necessidades dos outros. Todas as vezes que tem alguém chorando, desesperado, toda vez que eu vejo alguém sofrendo na igreja, e eu vejo um ou outro apontando o dedo, julgando e condenando, que é isso, irmã? Que é isso, irmão? Você não é crente, não? Eu fico pensando comigo, essa não passou pelo deserto, porque se passasse pelo deserto, a postura seria outra, o approach seria outro, a abordagem seria outra, completamente diferente, e não essa arrogância de julgar o outro porque está chorando, porque está lamentando. E aí que vem aquela velha história, homem de Deus não chora, mulher de Deus não chora, povo de Deus não chora. Como que não chora? De onde é que você tirou isso? De onde que você tirou isso? Deus nunca desperdiça a minha dor. Ele nunca desperdiça isso, Ele sempre vai usar isso. E eu vou dizer o seguinte, essa frase não é minha, é praticamente impossível compreender o sofrimento apenas do ponto de vista humano, da razão e da sabedoria humana. O sofrimento, ele só pode ser compreendido a partir de Deus e o seu propósito eterno. Só assim você vai entender o sofrimento. Qualquer tentativa fora do propósito eterno de Deus vai gerar, eu vou te dizer, vai gerar frustração, mágoa e vazio. E eu concordo com esse autor, porque é o que destrói a gente. E por último, você pode continuar avançando e crescendo, usando a sua dor para ajudar os outros. Então, por favor, pare hoje está tão na moda, né, falar essa geração mimizenta que tem por aí, né, que o pessoal está falando, não é verdade? Bom, vamos deixar a crítica de lado, vamos pensar o seguinte, pare de se lamuriar, pare de ficar dizendo assim, mas isso acontece comigo, coitadinho de mim. Saia fora da autopiedade e da autocomiseração, o seu lugar não é aí, saia fora. Eu vou dizer para você, agora do ponto de vista psicológico, eu sei que nós temos psicólogos aqui, olha, a autocomiseração, a autopiedade, você está a um passo da depressão, você está próximo disso, então saia daí, não tenha pena de você mesmo, não tenha pena de você mesma, entenda que Deus tem você debaixo da mão dEle, Ele está cuidando de você, e você está confiando nele. Exatamente, é por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você tem que conhecer a história de Jó, você tem que conhecer a história de Jó, senão não tem sentido para você. Você tem que conhecer a história de Paulo, que disse, meu Deus, por 3 vezes eu pedi que o Senhor tirasse o espinho da minha carne, o Senhor não atirou, pelo contrário, o Senhor disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. É quando eu sou fraco, meu irmão, é que eu sou forte, foi o que Paulo disse, é isso mesmo. Sabe por quê? Pois enquanto eu me sentir forte, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. Você não precisa de nada, está indo tudo bem, a grana está entrando, a empresa está indo, o seu relacionamento está bom, está tudo certo, para que Deus?
Você não precisa de igreja, você não precisa de Deus. E aí Deus resolve dizer: ei, eu quero te usar. Mas para te usar você tem que passar. Você tem que passar pela experiência da dor. Então é exatamente isso. Você tem uma história para contar. E Deus não quer que você desperdice essa dor. Ele quer que você compartilhe. Porque presta atenção, a sua palavra para um amigo seu, para uma amiga sua, tem mais poder do que a mensagem de um pastor. Então não fique pensando assim: eu vou chamar o pastor aqui. Não! Conte o que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Porque ele vai dizer: eu conheço essa mulher, eu conheço esse homem, eu sei o que ele passou, eu sei o que ela passou, e eu estou vendo que ela está transformada. Há brilho nos olhos, há paz no coração, há alegria nesse coração. Como que é isso? Aí você entra e compartilha, e você vai compartilhar. E quando você estiver compartilhando e repartindo, eu vou lhe dizer rapidamente: seja humilde, faça com humildade, que lembre-se, não é sobre você, é sobre ele. Lembre-se, não é sobre o frasco, não é sobre o frasco do perfume, entendeu? Mas é sobre o perfume. Eu sou o frasco, mas o perfume é que faz toda a diferença, entendeu? É que exala o odor e muda o ambiente. Lembre-se, eu sou o frasco, mas a medicina é Jesus, entendeu? Você é apenas um instrumento. Então seja humilde, não é sobre você, é sobre ele. Seja honesto, seja honesta. Eu sei que eu estou fazendo algo que é meio assustador. Um pastor vulnerável, um pastor que abre o coração, um pastor que é humano, que fala para vocês, que sente o que vocês sentem e que passou por coisas que a maioria de vocês aqui nunca passou, mas você nunca vai saber disso, a não ser que a gente tenha uma roda de café, que eu não tenho problema nenhum de contar as minhas dores. Você entendeu? Porque agora já estão todas nas mãos do Senhor. Teve um tempo que eu não podia, porque eu falava sobre isso, eu chorava. Eu falava sobre isso, eu me magoava. Eu falava sobre isso, eu me entristecia. Mas o Senhor veio para mim e se revelou. Aquele que foi despedaçado na cruz, Ele se revelou a mim. E eu vi como que os seus olhos entrando dentro dos meus olhos, entrando dentro da minha vida, dizendo: você confia em mim ou não confia? Eu sou ou não o teu Senhor? Eu sou ou não o teu Salvador? Por isso seja honesto. Seja apenas um canal de novo e não um remédio, porque o remédio é Jesus. Você é uma testemunha e não um advogado de Deus. Deus não precisa de advogado, a igreja não precisa de advogado, a Bíblia não precisa de advogado. Você é apenas o recipiente, o remédio é Jesus. O apóstolo Paulo disse o seguinte: eu não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito. Paulo falando isso. Mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio. Sim, há um prêmio. Pois para isso eu já fui conquistado por Cristo Jesus. Ele me conquistou. É claro que eu não penso que já consegui isso. Olha, isso é Paulo falando. Nós estamos falando da carta aos Filipenses. Ele estava na prisão quando escreveu essa carta. E ele está falando isso com toda essa leveza. É claro que eu penso que... É claro que eu não penso que já consegui isso. Olha a humildade desse homem. Porém, uma coisa eu faço. E olha o que nós temos que fazer aqui. Olha a dica, olha a dica, olha a dica. Esqueço aquilo que fica para trás. Amém? Amém, meus irmãos? Esqueça. Avanço para o que está à minha frente. Glória a Deus. Para frente. Corro direto para a linha da chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Quem pode dar glória a Deus para isso? Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero encerrar fazendo a oração de Reinhold Niebuhr, que teve a abertura dessa série durante todo esse mês, mas eu quero fazer essa oração com vocês juntos, em pé. Nós vamos juntos fazer essa oração, todos juntos. Enquanto a banda vai chegando aqui, eles já vão se preparando para a última canção. Esta oração, ela faz parte do processo de restauração. E é uma das orações mais lindas, sinceras, puras, simples, que alguém pode fazer para Deus. E eu quero convidar você para fazê-la junto comigo. Vamos juntos? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez.
apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Glória a Deus.